tudo bem com vocês? Estamos juntos mais uma semana para encerrar o nosso conteúdo de ancestralidade e tradição oral. A gente já falou muito sobre ele e nós vamos encerrar então hoje este conteúdo. E para isso eu vou pedir para você separar o seu material, o seu caderno, o seu lápis, a sua caneta, o seu material de anotação, mas você vai precisar para a aula de hoje de um rolinho de papel higiênico, uma régua e uma tesoura, para a gente montar uma coisa que você vai usar no final da aula, combinado? Então pega lá o seu material que eu tô esperando você. Nós vamos começar usando seu material de anotação e a gente vai usar bastante ele hoje. Então, prepara aí para a gente copiar bastante coisa, que é um pouquinho do que a gente aprendeu nessas aulas que a gente veio falando de ancestralidade e tradição oral. Mas antes da gente começar, na semana passada, a sua tarefa era anotar valores que você aprendeu com a sua família. Lembra que nós falamos lá de como os valores são passados de geração em geração, dentro da religiosidade também, que esses valores religiosos são passados? Então, eu anotei 4 valores que eu aprendi com a minha família, que são honestidade, lealdade, pontualidade e responsabilidade. Foram os 4 valores que eu anotei. Lógico que eu aprendi muito mais do que isso, mas esses 4 foram bem marcantes na minha vida e na minha história. Por isso eu escolhi anotar esses 4 na minha atividade. Tenho certeza que você anotou valores bem legais que você aprendeu com a sua família. E já que nós estamos falando de valores, o conhecimento é um valor indispensável para o nosso crescimento. Inclusive, várias religiões falam sobre o conhecimento, sobre a importância de nós adquirirmos conhecimento ao longo da nossa vida. Conhecimento da religião e conhecimento também da vida, conhecimento da ciência. Então, como o conhecimento é um valor muito importante, hoje nós vamos fazer algumas anotações de coisas que nós aprendemos, de conhecimentos que nós adquirimos durante as nossas aulas de ancestralidade e tradição oral. Combinado? Então, até agora, nós aprendemos, na nossa primeira aula sobre ancestralidade e tradição oral, nós aprendemos a importância do diálogo. Copia lá!
Depois, nós aprendemos que algumas pessoas, pelos conhecimentos que elas têm, elas ocupam o papel de sábios dentro das comunidades. Então, copia lá. Algumas pessoas, por seu conhecimento e experiência de vida, são consideradas sábias. Para que a gente conheça a nossa ancestralidade, é importante preservar a memória de nossas comunidades. Para que essas memórias sejam passadas de geração em geração, nós precisamos aprender e transmitir aquilo que aprendemos. Além de transmitir os nossos conhecimentos, nós precisamos transmitir as nossas crenças. Além de transmitir as nossas crenças, nós precisamos manter viva a nossa cultura. Além de manter viva a nossa cultura, nós precisamos respeitar a cultura do outro. Respeitar a cultura do outro é importante, mas também é importante dar continuidade para as nossas tradições. Para dar continuidade às nossas tradições, é importante ouvir e contar histórias. Nós aprendemos também muitas coisas sobre os idosos. Nós aprendemos sobre os idosos na visão das religiões. Vimos também sobre os direitos dos idosos na nossa legislação. Além da religião e da legislação, nós vimos os idosos na visão das suas famílias. E com aqueles depoimentos lindos da Casa de Repouso, nós vimos os idosos na visão dos próprios idosos. E aí, falando sobre ancestralidade, nós vimos que a ancestralidade se expressa no nosso corpo, além do nosso corpo, a ancestralidade se manifesta também em nosso nome.
nós podemos também manifestar essa nossa ancestralidade através do nosso jeito de se vestir. E mesmo sem perceber, mesmo sem que a gente saiba disso, essa ancestralidade se manifesta em palavras que nós usamos. Principalmente, essa ancestralidade, essa tradição familiar se manifesta nas nossas crenças religiosas. E nós aprendemos tudo isso observando diferentes grupos étnicos que nós estudamos aí ao longo dessas semanas falando sobre ancestralidade e tradição oral. Aprendemos observando esses grupos étnicos e principalmente as suas histórias. Histórias maravilhosas, como essa história que eu vou contar para você agora. Essa história vem lá da região da Ásia. É uma história que faz parte do folclore oriental e ela é passada de geração em geração, de pai para filho, de avô para neto. É uma história que traz um ensinamento muito importante e eu vou contar essa história agora para você. O nome da história é A Semente da Verdade. Era uma vez, há muitos e muitos anos atrás, lá na região da Ásia, um imperador. O imperador percebeu que estava ficando velho e que precisava preparar o seu sucessor ao trono. Mas o imperador não tinha filhos. Quem iria substituí-lo?
O imperador então teve uma grande ideia. Mandou reunir todos os meninos do reino no palácio para uma reunião. E nessa reunião, ele anunciou que cada menino iria receber uma semente, uma caixinha bem bonita com uma semente dentro. Essa semente deveria ser plantada e cultivada durante 1 ano. Ao final de 1 ano, todos os meninos deveriam se reunir novamente no palácio para mostrar, então, o objeto do seu cultivo para o imperador. E a partir dali seria escolhido o sucessor do trono. Tai era um dos meninos que estava nessa reunião. E o Tai era neto de um dos maiores jardineiros do reino. Era o jardineiro do palácio. Para o Tai seria fácil, então, cultivar essa semente durante 1 ano. Tai pegou aquela semente e foi correndo para casa. Preparou um vaso com muito carinho. Colocou a melhor terra, adubos, plantou a sua semente e regou. Regou. Passou 1 mês, 2 meses, 3 meses e nada daquela semente brotar. Depois de 1 ano, o vasinho continuava do mesmo jeito que o Tai tinha preparado. A semente não cresceu. Chegou o dia de voltar ao palácio e apresentar ao imperador o resultado da sua plantação. E nada. Seu cultivo não tinha brotado. O Tai estava desolado e foi procurar o seu avô para pedir uma orientação. Meu avô, o que eu faço? Como eu vou apresentar isso para o imperador? O seu avô, então, deu um sábio conselho. Meu querido Tai, fale a verdade. Explique para o imperador que você fez tudo o que era possível e ainda assim a semente não brotou. O Tai foi com o seu vasinho até o palácio. Quando ele chegou lá, a sua tristeza só aumentou. A primeira criança que ele viu na fila tinha uma linda folhagem que ele tinha trazido no seu vasinho. Mas como pode a semente dele ter dado uma folhagem tão bonita? Tai ficou triste e foi se encolhendo e indo para o final da fila. Observando mais crianças na fila, o Tai viu um outro menino que trazia um lindo cacto, um cacto raro que nem era comum naquela região. Como pode aquela semente ter brotado e se tornado esse cacto maravilhoso se a semente do Tai, o melhor jardineiro entre aqueles meninos, não tinha brotado e não tinha nascido nada? Tai se encolheu mais um pouquinho e foi mais para o final da fila. Chegando no final da fila, o desespero do Tai tomou conta, porque ele viu um menino que trazia um vaso absurdamente lindo. A planta que aquele menino trazia era tão bonita, tão formosa, que o Tai entrou em desespero. Desesperado, o Tai foi bem encolhidinho para o final da fila e era o último que iria se apresentar para o imperador. O Tai ficou então observando a reação do imperador ao ver aquelas plantas maravilhosas. Chegou o menino da folhagem, todo feliz, e apresentou a sua folhagem ao imperador. O imperador olhou aquela planta, olhou, não esboçou reação nenhuma, nem um sorrisinho. E o menino foi para junto dos seus pais. Chegou a vez do menino que trazia aquele cacto raro e o Tai ficou observando. O imperador pegou aquele cacto, olhou, não esboçou reação nenhuma, nenhum sorriso. O desespero do Tai só crescia. E ficou prestando muita atenção quando chegou a vez do menino que trazia aquela flor maravilhosa. O imperador pegou a flor, olhou e não esboçou reação nenhuma, nenhum sorriso. Chegou a vez do pequeno Tai. O pequeno Tai estava desesperado.
quase roxo de tanta vergonha de levar o seu vasinho, e entregou o seu vaso para o imperador, quase chorando de vergonha por entregar aquele vaso seco, sem nada. O imperador olhou para o Tai e perguntou: "O que aconteceu, meu filho?" O Tai explicou para o imperador: "Senhor, eu sou um excelente jardineiro. Sempre ajudava o meu avô a cuidar do jardim aqui do palácio. Sempre plantei flores lindas. Eu plantei a semente que o Senhor me deu. Eu cuidei, adubei, molhei e por mais que eu tentasse, nada acontecia." O imperador sorriu, pegou aquele vaso e anunciou: "Temos o nosso novo imperador." Os pais das outras crianças ficaram indignados. "Como assim? Meu filho trouxe uma folhagem, meu filho trouxe um cacto raro, o meu trouxe uma orquídea branca. Como assim o imperador é esse menino que trouxe um vaso vazio?" Então, o imperador explicou o que tinha acontecido. E o imperador disse: "Eu queimei todas as sementes antes de entregar às crianças. Nenhuma delas brotaria. Tai é a única criança que plantou a semente da verdade." E com isso, o Tai foi preparado para ser o novo imperador daquele reino. Linda história, não é mesmo? Ela nos ensina que não importa o que aconteça, nós devemos sempre falar a verdade. E com essa história linda, nós vamos agora para a nossa atividade. Então pega lá o seu rolinho de papel higiênico e a sua tesoura e presta atenção nesse vídeo que eu preparei com a nossa atividade de hoje. Agora você aprendeu como fazer esse seu vasinho com um rolinho de papel higiênico, certo? Eu vou te dar algumas dicas então. Primeiro,
Você vai pegar um pouquinho de terra, pode ser aí do seu jardim ou de um vasinho que você tem que ter uma flor que não tá mais viva. Às vezes a gente tem aquela florzinha que morreu e o vasinho fica guardado. Ou pega do jardim, do quintal, de um cantinho aí. Você pega um pouquinho de terra, põe ali. Só na hora de molhar a sua semente, cuidado, porque o nosso vasinho é de papel. Então, se você colocar muita água, ele vai se desmanchar. Coloca só um pouquinho todos os dias. Você pode plantar aí a semente de feijão, como essa que eu plantei no vídeo, ou plantar a semente de milho. Sabe aquele milho que a gente compra para fazer pipoca? Não o de fazer pipoca no micro-ondas, de fazer a pipoca lá na panela, que é aquele que vem soltinho no pacote. Você pode plantar o milho também, cresce e fica bem bonito. Eu plantei o meu, como vocês viram no vídeo, então eu vou fazer o seguinte: todos os dias eu vou tirar uma foto do meu vasinho para na semana que vem mostrar para vocês como a minha planta cresceu. Combinado? E você cuida aí da sua planta para ver se ela cresce bem bonita. Lembra de colocar ela num espaço que ela pegue um pouquinho de luz. Não precisa pôr ela na janela. A minha, lá na minha casa, ficou na minha estante de livros, porque de vez em quando bate um pouquinho de sol de leve ali na janela e pega um pouquinho de luz na plantinha. E você cuida da sua planta com muito carinho para a gente ver como que essa plantinha vai crescendo. Uma outra dica é você conversar com a sua planta. Eu não sei se existe alguma comprovação, mas a minha mãe sempre disse que é importante a gente conversar com as flores para elas ficarem bonitas. E olha, vou dizer uma coisa para vocês. Essas plantas que eu usei para contar a história, a grandona flor, eu comprei ela já com flor assim bonita. Mas essas duas aqui, eu ganhei de presente da professora Macleise, de ensino religioso do ciclo 1, e da professora Viviane. Eu converso com elas todos os dias e elas já estão comigo há bastante tempo e estão bem bonitas, então eu acho que funciona. Você pode cuidar da sua plantinha, ver como que ela cresce e, se você tiver espaço, depois você pode plantar ela aí no seu jardim, no seu quintal, não tem problema. Com certeza você vai ficar muito encantado com a forma como essa plantinha vai crescer. E falando de plantas, de coisas bonitas, a gente encerra a nossa aula de hoje, encerrando esse conteúdo de ancestralidade e tradição oral. Nós fechamos todo esse conteúdo com a aula de hoje e na semana que vem eu volto aqui para falar com vocês de um outro conteúdo, um conteúdo chamado organizações religiosas. Nós vamos falar mais sobre diversidade, aprender mais sobre as religiões do mundo. Combinado? Então fiquem bem, lavem as mãos, tomem bastante água e cuidem da sua plantinha. Até semana que vem!